Se eu fosse um analista sênior hoje, o que eu faria para ser promovido? O mundo corporativo está em constante mudança, mas algumas coisas elas acabam sendo mais estáveis. Elas existiam no passado e elas vão continuar existindo no futuro. Se você pensar na dinâmica do escritório, se eu te disser para imaginar agora como seria um escritório no futuro, você provavelmente vai colocar uma mesa e uma cadeira, que são comuns há muitos e muitos milhares de anos. E o mesmo acontece para algumas competências. Imagina se tudo fosse decidido na empresa de uma maneira democrática. Provavelmente ela quebraria no primeiro mês. Ou seja, decisões difíceis precisam ser tomadas. Você vai precisar de pessoas que têm e desenvolvem essas competências para tomar esse tipo de decisão, que são os líderes. Portanto, nós veremos líderes no futuro também. E se no final desse vídeo eu conseguir fazer você pensar melhor e avaliar novas oportunidades e perspectivas na sua vida, se inscreve no canal e ative as notificações. Caso contrário, é melhor você ir consumir um conteúdo que faça realmente sentido na sua vida. E para você que está perdido aqui, eu sou Gil, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e o meu objetivo é guiar você para ser promovido em qualquer empresa. Esse vídeo aqui vai ser bem prático, porque no fim você vai ter uma receita de ações de fato que você pode implementar na sua empresa, na empresa que você trabalha, para construir sua promoção. Isso vai ser igual praticamente para todas as empresas. E eu falo isso não porque eu acredito que seja padrão ou coisa parecida, mas porque quem desenvolve essas competências e busca desenvolver essas ações, eles costumam ter resultados melhores do que quem não faz. Quem é mais passivo, quem não busca desenvolver, quem fica mais na dele e faz a mesma coisa ali durante anos e anos. Eu conheço gente que está nas empresas há mais de 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra ali, porque o mundo acaba mudando, mas no fim a função é a mesma. E qual que é o problema? Nenhum. O problema é que às vezes essa pessoa acha que ela parou no tempo. Se ela parou realmente, vem a frustração. Se ela não parou, ela vai continuar crescendo querendo ou não. Só se ela não quiser. Então, é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faria para ser promovido, sendo um analista sênior, imaginando que eu já, sei lá, estou no cargo há uns 6 meses, 1 ano, aí já estou no cargo há algum tempo, tá? Então isso é importante. Eu deixaria claro para o meu chefe, para a empresa, que eu gostaria de ser promovido. Em resumo, o que você faz para fazer isso? Você marca uma reunião com seu chefe e alinha as expectativas. Eu recomendo você fazer isso em uma revisão de meio de ano, em que você já tem 6 meses, por exemplo, de confiança construída com seu chefe. Se você não construiu a confiança, é preciso construir. E aí você vai contar para ele quais posições você gostaria de ocupar. Ou se você gostaria de ocupar uma posição na área que você está, etc, etc. Se você quiser crescer na área. É importante, às vezes, você entender se tem espaço. Por exemplo, se você está com o seu chefe e acima dele é ele e mais 3 ou 4 pares, para você ocupar uma posição de supervisão, seu chefe tem que sair. Ou algum par dele vai ter que sair. Ou se abrir uma outra vaga em algum outro lugar que daria espaço para você. E sempre existe a questão do plano de sucessão, porque o seu chefe também quer crescer. Então, no final das contas, se ele cresce, você cresce junto. Por isso que é importante você alinhar com o seu chefe isso, porque ele já percebe que existem competências em você que são boas para ocupar a função que hoje ele faz. Então, eu sugiro você falar para o seu chefe da seguinte maneira: chefe, já tem mais de 6 meses que eu venho entregando bons resultados. Eu sei que nós ainda estamos no começo de um ciclo. Parênteses, se você não estiver no começo de ciclo, isso aqui não é para você. Então você teria que adaptar esse discurso para o seu chefe. Continuando. Mas eu gostaria de entender com você quais são as competências que eu preciso desenvolver para ser promovido. Para que eu possa começar a buscar maneiras de me aprimorar e conseguir ser promovido em alguma eventual oportunidade. Ponto. Isso aqui é uma maneira de você começar. Não vai valer para todo mundo, como eu comentei, mas já te dá um norte, uma perspectiva para você olhar para a sua realidade e entender como que você consegue adaptar para o seu contexto. Outra coisa, você divulga todas as ações e entregas que você tiver. Quem não é visto não é lembrado. Provavelmente, se você já está no corporativo há algum tempo, você já ouviu essa frase. Todo mundo fala ela, porque é verdade. Ela é clichê e o clichê ele nasce por um motivo, porque é verdade. Portanto, quando você tem uma pequena vitória, é muito importante você compartilhar com o time, porque a visibilidade que você ganha é muito alta. Você coloca seus stakeholders em cópia, coloca o que foi melhorado, seja algo grande ou algo pequeno. Isso vai dar para você projeção.
E aqui eu estou falando justamente de coisas simples mesmo. Eu falei grande ou pequena, mas as simples a gente acaba esquecendo. Vamos imaginar que você facilitou uma comunicação entre as empresas. Sei lá, você fez uma matriz RACI e divulgou isso e colocou os contatos das empresas disponíveis para as pessoas saberem com quem falar a qualquer momento, digamos assim. Ou no momento oportuno. Fulano está disponível no horário X, Y. Ou você conseguiu ali criar um chat com as pessoas e facilitou algumas entregas. Fez um dashboard bacana, compartilha com seus colegas. Enfim, inúmeras coisas que você pode compartilhar com as pessoas. O desenvolvimento, às vezes, que você faz indiretamente com o seu par. Por exemplo, se você ajudou o seu par a fazer ou entregar algum resultado. Em conjunto, vocês conseguem compartilhar isso e dar visibilidade. De novo, quem não é visto não é lembrado. E quanto mais você fica no imaginário das pessoas, mais eles lembram de você. Imagina o contrário. Imagina uma pessoa que é apagada, que não faz nada, que não manda e-mail, que não entra em contato com as pessoas. Quando surge uma possibilidade, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe que você é forte, como que você se desenvolve, se você entrega ou não resultado. E aí, como que uma pessoa vai te endossar? Se você é apagado, não tem jeito. Por isso que é importante, se você é um analista sênior, compartilhar resultados. Muitos analistas sênior ficam presos no cargo por muito tempo, justamente porque não conseguem compartilhar o resultado, não conseguem se colocar num plano de sucessão do chefe e não se conecta com outras pessoas de outras áreas. Isso é uma das coisas mais importantes, porque essas outras pessoas de outras áreas podem surgir vagas para que você faça uma movimentação. Beleza? E antes de caminhar para o final, eu quero te lembrar que nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo quais são as principais habilidades que você precisa desenvolver e ter para ser promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa aprender como desenvolver elas da melhor forma possível e como que você vai se colocar como o profissional inevitável para uma próxima promoção. E aí, pessoal, por fim, você precisa buscar aumentar a sua fortaleza. Quais são as competências que você já é forte? Você vai focar nelas, sem deixar que as fraquezas te atrapalhem. Onde está o seu maior potencial? É onde você consegue entregar mais resultado. Eles vão estar ali. Percebe que se você fizer uma reflexão sobre quais são as áreas que você mais entregou resultado, você vai ver as fortalezas que você teve. E o mais importante é você pegar feedback das pessoas que participaram desses projetos que você estava. Porque essas pessoas elas vão confirmar para você se aquilo é ou não verdadeiro. Porque a gente às vezes tem uma impressão nossa muito acima do que as outras pessoas têm de fato. Por isso que é importante o feedback. Porque o feedback ele retroalimenta o seu sistema e coloca na realidade o que às vezes você tem muita estima. Então, nossa, eu entrego muito resultado, eu sou um ótimo comunicador. Mas será mesmo? Eu acho que você não tem muita clareza. Eu recebi um feedback esses dias comentando que eu precisaria melhorar minha clareza. Sendo que eu achava que eu já focava em ser mais claro possível. Então, eu precisaria melhorar a minha comunicação e a minha clareza na mensagem, ou confirmar o que eu falei. De fato, se todas as pessoas entenderam. Porque muitas vezes, e eu acredito que a maioria das vezes, quando você não consegue transmitir a mensagem e a pessoa não entendeu, a culpa não é da pessoa que não entendeu, a culpa é sua. Por isso que é muito importante você ter certeza que as pessoas entenderam. Mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico suficiente. É sua função saber explicar para ela da forma mais simples possível. Mas a pessoa não entendeu o que eu queria falar. É sua função resumir o que você gostaria de falar. Ou refazer a forma como você falou. Ou perguntar se ela entendeu de fato e se ela consegue repetir o que você falou. Se ela não conseguir, é porque ela não entendeu. Se você foca nas suas fortalezas, se você focar nas habilidades que você já desenvolveu e que você já buscou masterizar, mais rápido você vai ser promovido. Gil, mas me falaram que as fraquezas eu preciso trabalhar, sempre dizem que eu tenho os pontos fracos, que eu tenho que melhorar, etc, etc. Vamos lá, preciso separar algumas coisas aqui para você. As fraquezas que você tem, é preciso reconhecer. Você não pode ignorar essas fraquezas. Elas não podem te atrapalhar de fato. Se você é petulante demais, você precisa ser um pouco mais calmo, ou entender melhor a dinâmica e a leitura do ambiente. Você não precisa masterizar isso.
mas você precisa ter um mínimo aceitável para que aquela fraqueza sua não se torne algo que atrapalhe seus pontos fortes. Se você, por exemplo, tem dificuldade de se apresentar, não lembra das coisas que vai falar, faça um resumo antes. É uma coisa simples de fazer. E não tenha vergonha, por exemplo, de levar um papel para lembrar o que você precisa falar. Existe essa diferença muito grande entre as competências que são exigidas, uma competência que você não tem, mas que é preciso desenvolver se você quiser ocupar um cargo mais alto, ou uma fraqueza que você tem, que você não pode ignorar ao ponto de que ela não vai te atrapalhar, mas que você também não vai precisar ficar trabalhando aquela fraqueza, porque ela não vai te levar em lugar nenhum. Ela não vai te trazer resultado. Eu vou dar um exemplo. A comunicação. Comunicação você vai precisar de qualquer jeito, você vai precisar estar sempre se desenvolvendo, aperfeiçoando, melhorando a forma de comunicação, a forma como você se expressa, os gestos, como você se veste. Isso é importante porque isso passa uma mensagem. Não só a sua postura, mas também a forma como você se comunica, o que sai de fato da sua boca. Por isso, gente, que existe um conjunto de habilidades que o líder precisa ter. Se você quiser ser promovido a líder, você vai precisar desenvolver isso. Mas, essas habilidades do conjunto estão nas minhas fraquezas. Só que o mínimo você vai ter que ter, querendo ou não, se você quiser ocupar uma posição bem maior, para esse conjunto de habilidades que às vezes está dentro da sua fraqueza. Agora, se você tem uma fraqueza que ela não necessariamente te atrapalha, não tem problema, porque você vai focar nas suas fortalezas e elas vão te dar um resultado muito, muito, muito mais rápido. E à medida que você vai crescendo, as suas fraquezas elas começam a ficar apagadas, porque as suas fortalezas se sobressaem cada vez mais. E quando isso acontece, você consegue subjugar suas fraquezas de uma forma muito mais natural do que antes exigia um esforço gigantesco. Perfeito? Tenho certeza que se você começar a aplicar isso na sua vida agora e no seu trabalho, você vai se tornar o profissional inevitável, aquele que o líder não pode deixar de promover. Te vejo no próximo vídeo.